Hermanos. Boa tarde, irmãos. Boa noite. Creo que puedo hablar español y ustedes me entienden bien. Eu acredito que eu posso falar espanhol e vocês me entendem bem. But here my friend Wesley here to translate, so I'm gonna try to do it in English. Eu tenho aqui o meu irmão Wesley que vai traduzir, então eu vou fazer isso em inglês mesmo. Well, I'm excited to be here. Eu estou muito contente por estar aqui. And let me tell you that we got here on Friday. And you have a beautiful country. Brazil es muy bonito. Nós chegamos aqui na sexta-feira e realmente o Brasil é um país muito bonito. I was born in Nicaragua. Eu nasci na Nicarágua. And the Lord brought me to Canada in the 80s. E o Senhor me trouxe para o Canadá nos anos 80. And I met Jesus in Canada. E eu encontrei Jesus no Canadá. I met Jesus in Canada in a church of the Reformed Church in America. Eu encontrei Jesus Cristo no Canadá na Igreja Reformada. I was a young person trying to find my way in a new country. Eu era um jovem tentando encontrar o meu caminho no outro país. And there was a church doing ministry to immigrants from Latin America in Toronto. E havia uma igreja fazendo ministério com os imigrantes na cidade de Toronto. And that's how I came to love Jesus. E foi assim que eu vim a conhecer o Senhor Jesus. And today I'm excited to be here. Hoje eu estou muito contente por estar aqui. I have been serving the Reformed Church in America as General Secretary for 16 months only. Eu tenho servido ao Senhor como executivo da Igreja Reformada da América por apenas 16 meses. Before that I was a pastor in California. Antes disso eu era pastor na Califórnia. And I love to preach the gospel. E eu amo pregar o evangelho. Amen. Amém? Today I want to share with you a passage from the book of Matthew, from the Gospel of Matthew. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma passagem do Evangelho de Mateus. And this is one of the most beautiful passages that I love from the New Testament. E essa é uma das passagens mais maravilhosas que eu amo do Novo Testamento. It's coming from Matthew chapter 28. Mateus capítulo 28. And it's a passage that many of you know. E é uma passagem que muitos de vocês já conhecem. But today I want to come back to this passage. Mas hoje eu gostaria de voltar a essa passagem. Especially in this congregation that loves to share the gospel in many different places. Especialmente com essa congregação que ama compartilhar o evangelho em tantos lugares diferentes. So today I will not say anything new to you. Então hoje eu não vou dizer nada novo para vocês. Today I want to confirm that what you're doing is what God is calling the church to do. Hoje eu simplesmente gostaria de confirmar que aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que Deus quer que a gente faça. Matthew chapter 28 verse 16 through 20. Mateus capítulo 28, 16 até o 20. Hear the word of the Lord. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Let me read that again. Deixe-me ler isso novamente. When they saw him, quando eles o viram, they worshipped him, eles o adoraram, but some doubted. Mas alguns duvidaram. And Jesus came and said to them, E Jesus, aproximando-se, falou-lhes: All authority in heaven and on earth has been given to me. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Go therefore and make disciples of all nations. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. And teaching them to obey everything that I have commanded you. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. And remember,
I am with you always to the end of the E age. lembre-se, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. So I believe that the success of a church Eu acredito que o sucesso de uma igreja or any organization e de qualquer outra organização is directly proportional está diretamente proporcional to the relevancy of its mission and its ability to remain focused on the mission. está relacionado com a relevância da sua missão e com a visão do seu trabalho. So again, I'm not here to convince you of something new. Eu não estou aqui para convencer vocês de algo novo. I'm here to confirm that what you're doing is living out the Great Commission. Eu estou aqui para confirmar que o que vocês estão fazendo é a grande comissão. I haven't saw everything that you're doing yet. We're going to do that this week. Eu não vi ainda tudo o que vocês estão fazendo. Eu vou ver isso durante essa semana. But I have seen and I have had good conversations with a lot of leaders. Mas eu tenho visto e tenho tido boas conversas com líderes de vocês. And it's amazing what you're doing. E é impressionante aquilo que vocês estão fazendo. And we in the Reformed Church in America, we're excited to partner with you. E nós da Igreja Reformada da América estamos contentes, muito contentes de estarmos fazendo essa parceria com vocês. Yeah, we're committed to support you, and also we hope to learn from you of the many things that you're doing in the area of mission. Nós estamos can you repeat the We're first? here to support you in anything we can, and also we hope to learn everything you're doing in the Nós area of estamos aqui mission. para suportar vocês, para ajudar vocês e aprender de vocês tudo aquilo que Deus está fazendo aqui. So tonight I want to focus on two things from this passage. Então hoje à noite eu gostaria de focalizar em dois ensinos dessa passagem. So I want to focus on the context of the Great Commission. Eu gostaria de voltar um pouco ao contexto da grande comissão. So first I want to focus on the emotional or spiritual context of the Great Eu Commission. gostaria de focalizar primeiro no contexto emocional ou espiritual da grande comissão. And then I want to focus a little bit on the theological piece of the Great Commission. Então eu gostaria de focalizar no aspecto teológico da grande comissão. So first, Então, primeiro, so the spiritual context of the Great Commission, o contexto espiritual da grande comissão. the emotional context of the Great Commission. O contexto emocional da grande comissão. So verse 17, O verso 17 in this passage after the resurrection of Jesus. tem a ver com a ressurreição do Senhor Jesus. So Jesus gathered his disciples. Então Jesus reúne os seus discípulos. He gathered his disciples to give them the commission. Ele reúne os seus discípulos para lhes dar a comissão. And there were 11 of them. E eles eram 11. So verse 17 says that when Jesus got to where they were meeting, Então, o verso 17 diz que quando Jesus veio ao lugar onde eles estavam reunidos, so some of the disciples, the passage said that some of them were worshiping Jesus. então diz a passagem que alguns desses discípulos estavam adorando o Senhor Jesus. So they were excited to see Jesus. Eles estavam impressionados por verem Jesus. They were excited to see their Lord, Eles estavam the leader that was with them for 3 years. Eles estavam impressionados de ver novamente o líder que estava com ele durante os 3 anos. So they were worshiping Jesus. Eles estavam adorando o Senhor Jesus. But some of them Mas alguns deles were doubting. estavam duvidando. They were doubting. Eles estavam duvidando. So what does it mean O que that significa the isso? 11 disciples were in different place when Jesus came to them? O que significa que dos 11 discípulos, alguns estavam em diferentes lugares, em situação, estado. So as a congregation, as a church, or as a denomination, Então, como congregação, como denominação, we need to decide what is it that going to lead us when we talk about the Great Commission. nós precisamos decidir aquilo que está nos dirigindo quando nós estamos falando da grande comissão. So is doubt going to lead us, É dúvida que está nos guiando or it is worship? ou adoração? We can be led by doubt, and also we can be led by worship. Nós podemos ser liderados por dúvida ou nós também podemos ser liderados pela adoração.
So Jesus came and said, go and make disciples. Então Jesus veio e disse: vão e façam discípulos. But how do they receive that message? Mas como é que eles receberam essa mensagem? And I understand that they were afraid. Eu entendo que eles estavam com medo. Many of them were afraid. Muitos deles estavam com medo. Because some of the disciples were hoping that Jesus was going to bring them freedom from the Roman Empire. Porque alguns dos discípulos esperavam que Jesus fosse trazer a eles liberdade do Império Romano. And we can see that in the book of Acts, chapter 1. Nós podemos ver isso no livro de Atos, capítulo 1. And you can read the gospel also that after the death of Jesus, Nós podemos também ler nos evangelhos que depois da morte de Jesus, some of the disciples they went back to do what they were doing before. alguns dos discípulos voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. So doubt or worship. Então, dúvida ou adoração? And that is a really important question. Essa é uma pergunta muito importante. As we do ministry and as we engage in the mission of God, we can be led by doubt or we can be led by worship. E quando nós estamos então fazendo missão ou fazendo o ministério do Senhor, nós podemos ser liderados pela dúvida ou pela adoração. So when we are led by worship, então quando nós somos liderados ou guiados pela adoração, so when worship leads the church, então quando a adoração lidera ou guia a igreja, the church or the denomination or the organization, a igreja ou a denominação ou a organização, so missions become central to what we're doing as a congregation, as a ministry. Então a missão se torna central naquilo que nós fazemos como congregação ou como denominação. But if doubt leads, mas a dúvida lidera, so mission becomes something separate. A missão então começa a ser alguma coisa separada. So mission becomes something that we do if we can. Então missão se torna alguma coisa que nós fazemos se nós pudermos. So mission takes a second place. Então missão toma o segundo lugar. So, but when worship leads us, mas quando a adoração nos lidera, nos guia, so missions takes the central stage of all of the work that we're doing. Então a missão toma o centro do palco de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Because the world needs to hear the message of salvation. Porque o mundo precisa ouvir a mensagem da salvação. And we exist to proclaim the gospel to the nations. E nós somos enviados para proclamarmos o evangelho a todas as nações. So, what does it mean for mission to be central in the church? Então, o que significa missão ser o centro da igreja? And this is going to take me to the next context that I want to talk about. Então, isso vai me levar para o próximo contexto que eu gostaria de falar a respeito. So, first, I wanted to frame the emotional, spiritual context. Então eu primeiro gostaria de colocar dentro de um quadro esse contexto emocional. And it is important to see that the Great Commission talks about worship and doubt. Que é importante entendermos que a Grande Comissão fala a respeito de dúvida ou adoração. So what does it mean for the church to be led by worship? Então o que significa a igreja ser guiada por adoração? And I want to focus on the theological context of the Great Commission. E agora então eu gostaria de focalizar no contexto teológico da Grande Comissão. So first, the Great Commission is grounded in the authority of Jesus. Então a Grande Comissão é baseada na autoridade de Cristo Jesus. Amen. Amém? So it's grounded in the authority of Jesus. Está enraizada na autoridade de Jesus. So Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Então o Senhor Jesus disse que toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. So because of his death and resurrection, então por causa da sua morte e ressurreição, Jesus received from the Father, o Senhor Jesus recebe do Pai all the authority, toda a autoridade. All the authority to be the king of the earth. Toda a autoridade para ser o grande rei da terra. So this is not a limited authority. This is every authority on heaven and also on earth has been given to Jesus. Isso não é simplesmente alguma autoridade, é toda a autoridade nos céus e na terra que foi dada ao Senhor Jesus. So on the basis of this authority, então na base ou baseados nessa autoridade, his disciples are to go to the nations to proclaim the good news. Os seus discípulos devem ir a todas as nações para
proclamarem as boas novas. So discipleship, what does it mean to be a disciple of Jesus? Então, o discipulado, o que significa ser um discípulo do Senhor Jesus? So discipleship is not only about believing. Então, ser discípulo não é simplesmente acreditar. And of course, believing is part of what it means to be a disciple. É claro que acreditar ou crer faz parte daquilo que significa ser discípulo. But discipleship means to be engaged in the mission of Jesus in the world. Mas discípulo significa também estar engajado na missão do Senhor Jesus Cristo para o mundo. So on the basis of that authority, the disciples are to go out to the nations to proclaim the Então, gospel. baseado nessa autoridade, os discípulos devem ir a todas as nações proclamarem as boas novas. So the authority of Jesus Então, a autoridade do Senhor Jesus supersedes any political and legal authority. é, Any political and legal authority. então a autoridade do Senhor Jesus está sobre qualquer autoridade legal e política no mundo. So the authority of Jesus A is autoridade do rooted Senhor Jesus está baseada ou enraizada in the resurrection of Jesus. na ressurreição do Senhor Jesus. We believe that Jesus came to this world, Nós acreditamos que Jesus veio a este mundo proclaimed the message. proclamar a mensagem. He died on the cross, Ele morreu na cruz, and on the third day he rose again. mas no terceiro dia ele ressuscitou, voltou a Jesus viver. is alive. Jesus está vivo. And it is in the resurrection of Jesus Então é na ressurreição do Senhor Jesus that we got that he got the authority. que ele conquista a autoridade. So he gathered with his disciples and said, all authority has given to me. Então finalmente ele reúne os seus discípulos e lhes diz: toda autoridade me foi dada. Jesus said, I know that some of you are worshiping and some of you are doubting. Ele disse: eu sei que alguns de vocês estão me adorando, mas alguns estão duvidando. And Jesus says, I understand that some of you are having a hard time. Eu sei que alguns de vocês estão tendo um tempo muito difícil em crer. But go and make disciples of all the nations. Mas vão e façam discípulos de todas as nações. So doubt should not be an obstacle for us to do the proclamation of the gospel. Então a dúvida não deve ser alguma coisa que vai nos impedir de fazer a proclamação do Evangelho. So the Great Commission is Jesus' mandate for us to go everywhere. Então a grande comissão é o mandato do Senhor Jesus para irmos a todas as nações And to speak to anyone e falar a todas as pessoas in an effort to compel them to become loyal followers of Christ. e trazemos a mensagem para que eles também venham a ser discípulos do Senhor Jesus. So the Great Commission is rooted in the authority of Jesus. A grande comissão está enraizada na autoridade do Senhor Jesus. Secondly, Em segundo lugar, the second theological context of the Great Commission o segundo contexto teológico da grande comissão is that the Great Commission is rooted in the priority é que a grande comissão está enraizada na prioridade and the promise of Jesus e na promessa do Senhor Jesus for peoples of all nations. às pessoas de todas as nações. So the Great Commission is for the Gentiles. Então a grande comissão é para os gentios. So Jesus is building his church. Então o Senhor, Is building his church. Jesus está construindo a sua igreja And he's inviting us e ele está nos convidando to be part of that process. para fazer parte desse processo. Isn't that amazing? Isso não é incrível? Isn't that beautiful? Não é lindo? Es muy hermoso. É muito hermoso. Every time I think about that, Todas as vezes que eu penso a respeito disso, and I say, who I am? eu pergunto: quem eu sou? Who am I that Jesus is inviting me Quem sou eu que Jesus está convidando a mim to be part of that beautiful para fazer parte desse lindo programa, that beautiful goal to build his kingdom? essa coisa maravilhosa, está construindo o seu reino. So I am not building the kingdom of God. Então Jesus is. Então eu não estou construindo o reino de Deus, Jesus está. But he's inviting you, he's inviting me. Mas ele está convidando a você e está convidando a mim.
That is beautiful. Não é lindo isso? So, through the work of his faithful disciples, Então, através do trabalho dos seus discípulos fiéis, Jesus continues to create a beautiful community. Jesus continua a criar uma maravilhosa comunidade. It's a beautiful community made up of people from every nation. Uma maravilhosa comunidade formada por pessoas de todas as nações, From every cultural context, de todos os contextos culturais, from every language. de todas as línguas. And when we get to heaven, Então, um dia, quando chegarmos ao céu, we will not need translators, nós não vamos precisar de tradutores, porque todos van a hablar español. porque todos vamos falar português. Ou espanhol. So Jesus continues to create a beautiful community. Então, Jesus continua a criar uma maravilhosa comunidade. And he's inviting us to be part of that community. E Ele nos convida para fazermos parte dessa And he's comunidade. giving us the opportunity E Ele está nos dando a oportunidade to join him para nos ajuntarmos a Ele in this effort. nesse trabalho. That is my hope, that the Reformed Church in America E essa é a minha esperança, que a Igreja Reformada na América will continue to work closely with Jesus vai continuar a trabalhar bem próximo ao Senhor Jesus, until Jesus comes back. até que Jesus Cristo volte. I believe in the second coming of Jesus. Eu acredito na segunda vinda do Senhor Jesus. So we have been engaged in global mission for more than 370 years. Então nós estamos engajados em missões por mais de 3 séculos. And it is amazing to see what God has been doing through our missionaries. E é impressionante vermos aquilo que o Senhor está fazendo através dos missionários. And we are committed to continue to have global missions E nós estamos comprometidos a fazermos a missão global. in the center of what we're doing. In the center of everything we're doing as a denomination. No centro de tudo aquilo que nós estamos fazendo como denominação. So doubt is not going to lead us. Então, dúvida não vai nos guiar. Worship is. Adoração vai. We will be led by worship. Nós- Worshiping Jesus. Nós estaremos sendo guiados pela adoração ao Senhor Jesus. So finally, Então, finalmente, in the context, in the theological context, então no contexto teológico, so the Great Commission is rooted in the purpose of the Father for His Son. o contexto teológico, The Great Commission is, a grande comissão está enraizada no propósito do Pai para com o Filho. yes. You're doing good, you're great. Tú eres Thank you. tremendo, tú eres bueno. Thank you. So, and what is the purpose of the Father for the Son? Então, qual é o propósito do Pai para com o Filho? What is the purpose of God the Father for Jesus? Qual é o propósito de Deus Pai para com Jesus? So Jesus is King. Jesus é o Rei. Jesús el Rey. Jesus é o Rei. Jesus is the King. Jesus é o Rei. So when you hear the message of Jesus, Então, quando você ouve a mensagem de Jesus, just reading the Gospels, you read the message of Jesus in the Gospels, você lê a mensagem de Jesus nos Evangelhos. it is the message of the kingdom. É a mensagem do reino. Jesus said the kingdom is near. Jesus disse: o reino está próximo. The kingdom is near. O reino está próximo. Forgiveness is available for everyone now. Então, perdão é oferecido a todos agora. And the kingdom is near because God loves the world. E o reino está próximo porque Deus ama o mundo. God wants all sinners to come to know Him. E Deus quer que todos os pecadores venham a conhecê-lo. And he has made sure that Jesus is the King of the earth. Ele fez estar certo de que Jesus é o Rei de toda a terra. So let us continue to keep focus on the proclamation of the gospel. Então vamos continuar nos focalizando na proclamação do Evangelho. So I don't know where are you with that as a person.
I believe and I hope that you will be serious in your connection and your engagement of the proclamation E of the eu gospel. acredito que você está sendo sério no seu engajamento da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. I hope every single member of this congregation E eu espero que cada membro dessa congregação will be seriously committed to the work of expanding the gospel, proclaiming the gospel to these será communities. realmente seriamente comprometido com a proclamação em espalhar o Evangelho do Senhor Jesus. Because the Lord is giving you the opportunity Porque o Senhor tem dado a vocês a oportunidade to be an agent of transformation para ser agentes de transformação to this world that desperately needs Jesus. neste mundo que desesperadamente precisa de Jesus. I will continue to pray for you Eu continuarei a orar por vocês, so that you can see the work of God being expanded in these communities. e assim você vai poder ver o trabalho do Senhor continuar a ser espalhado através dessa comunidade. And I ask you to keep praying for us. Eu peço para que vocês continuem a orar por nós, Teach us nos ensinar and pray for us e orem por nós, as we continue with the proclamation of the gospel to the nations. enquanto nós continuamos com a proclamação do Evangelho às nações. Always remember Sempre se lembrem to be on the side of worship. de estar ao lado ou do lado da adoração. Don't doubt. Não duvidem, Don't doubt. não duvidem. Always remember to be on the side of worship Sempre se lembrem de estar ao lado da adoração. and make the mission E façam a missão central to what you do. central de tudo aquilo que vocês fazem, As a church como igreja and as a person. e como pessoa. God bless you. Deus abençoe vocês. Just want to pray. I want to pray for you. Eu gostaria de orar por vocês. And I will do it in Spanish. Eu vou fazer isso em espanhol. And you translate, okay? Eu preciso traduzir do espanhol para... I'm going to do... eu- Okay, let me do it in English. Lord Jesus, thank you. Senhor Jesus, obrigado. Thank you for giving us this beautiful day. Obrigado por nos dar esse dia maravilhoso. This is a beautiful day, Lord, that you have given us. Esse é um dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. And today, Lord, I thank you. E nesse dia, Senhor, eu te agradeço. Thank you for your word. Obrigado pelo teu trabalho. Thank you, Lord, because the Bible teaches us, Lord, what you want from us. Obrigado pela tua palavra, porque através da tua palavra o Senhor nos ensina aquilo que o Senhor quer de nós. Thank you, Lord, because you have calling us to be agents of transformation to the Obrigado, world. Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para sermos agentes de transformação ao mundo. Help us, Lord, to be on the side of worship. Ajuda-nos, Senhor, para estarmos do lado da adoração. Every time, Lord, help us, Lord, to be on the side of worship. Durante todo o tempo, ajuda-nos a estar do lado da adoração. And when doubt comes, E quando a dúvida vier, help us. nos ajude. When doubt comes, Lord, help us. Quando a dúvida vier, Senhor, nos ajude. Lord, I pray for this wonderful congregation. Senhor, eu oro por essa maravilhosa congregação. I pray for every one of the pastors that are leading this congregation. Eu oro por cada um dos pastores que lideram essa congregação. And I pray for every single leader that is part of the ministries of this church. E eu oro por cada um dos líderes que é parte dessa igreja. I pray, Lord, the anointing of the Holy Spirit will Eu- continue to be with this Eu congregation. oro para que a unção do Espírito Santo continuará sobre esta igreja. And I pray, Lord, that they will continue to do the work that you call them. E eu oro, Senhor, para que eles continuem fazendo a obra para a qual o Senhor os chamou para fazer. I bless this church, Lord, in the name of Jesus. Eu abençoo essa igreja, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Thank you. Glória a Deus, igreja. Você está edificado? Amém.
Louvado seja Deus. Queremos agora, irmãos, passar para um outro momento, a ceia do Senhor, convidar os pastores, pastor de Jardim, os pastores da RCA que quiserem vir, podem vir, os presbíteros da igreja também podem subir aqui, tomar assento, por favor. Estaremos então, depois de ouvirmos a mensagem do Evangelho da Salvação, vamos então para a ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Sejam bem-vindos, tomem assento conosco. Primeiros Coríntios, capítulo 11. Louvado seja Deus. Achamos, irmãos? Você está pela internet também, se você tiver uma Bíblia, também pedimos que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E leremos então o versículo 26, inicialmente, juntos. Pode ser, irmãos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então há um convite para nós hoje à noite, irmãos. Estamos aqui salvos em Cristo Jesus e o Senhor nos dá então esta ordenança, este sacramento de anunciarmos a sua morte até que Ele venha. Então o convite hoje para você e para mim é que nós estejamos agora, a mesa está posta, portanto aqui está o anúncio da sua morte, até que Ele venha. Esta noite já ouvimos aqui claramente a mensagem do nosso querido pastor, e o momento em que ele mesmo tocou neste assunto, que o Senhor Jesus foi à cruz, e ali foi morto, por causa dos nossos pecados, nos remiu, nos redimiu, e nos trouxe de volta para o Pai. Estamos aqui então por esta razão, um convite para você e para mim, anunciarmos a morte do Senhor. Mas irmãos, por que anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha? Qual é o significado? Há algum significado para isto? Qual o significado de anunciarmos a sua morte? Há um sentido, há um significado muito importante quando estamos anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, porque ela é um momento de lembrança. Mas lembrança do que, irmãos? Lembrança da sua morte, que nos incluiu com Ele na cruz. A Bíblia diz claramente que quando Ele esteve naquela cruz e foi pregado ali, com Ele também nós fomos crucificados. Portanto, há uma lembrança, uma memória. Relembrarmos neste momento, com este significado tão profundo, que esta morte nos envolveu. Ou seja, ali aconteceu a morte substitutiva de cada um de nós, dos eleitos de Deus. A morte das mortes, para que nele tenhamos eternamente vida. Há pouco eu estava falando ali, conversando com o presbítero Francis Neto, e ele disse: pastor, eu fico impressionado de me lembrar que em toda a face da terra, nas várias nações, as várias línguas, pessoas de todas as formas, o Espírito de Deus as alcança e as traz para um único entendimento: Jesus Cristo. Isso é verdade, Francis Neto. Aí está o milagre eterno, não milagre temporal, alguma coisa passageira, mas o milagre eterno. Em segundo lugar, queridos, porque a morte de Jesus nos incluiu e nos trouxe para a presença do nosso Pai eterno. Tem um amém aí? Você foi trazido para Deus Pai por causa desta morte há 2000 anos. João capítulo 12, versículo 32, o Senhor Jesus disse: e eu, quando for levantado, atrairei todos a mim.
Isaías 53, está muito claro lá que o Senhor disse a Isaías, dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados, levou o pecado, aquele pecado lá da origem, e o eliminou naquela cruz, para que pudéssemos retornar à casa do Pai. Portanto, eu quero convidar os irmãos que mexam na sua Bíblia um pouquinho e vá para Romanos capítulo 6, rapidamente, queridos. Temos um tempinho ali, e fiquem tranquilos que nós vamos já ceiar com muita alegria, com muita consciência, sabendo o que estamos fazendo, quem nós somos. Romanos 6, por favor, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Resposta: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Como viveremos ainda condenados? Como viveremos ainda sem esperança? Como viveremos ainda separados da comunidade de Israel? Como? Isso não faz sentido mais. Como viveremos ainda no pecado nós? Leia comigo, nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós, você está olhando a sua Bíblia? Que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, comigo irmãos, assim também andemos nós em novidade de vida. Que novidade de vida? Sabendo, irmãos, que em Cristo Jesus nós retornamos ao Pai. Sabendo que em Cristo Jesus nós estamos aqui para celebrar este momento de ceia, sabendo, não sentindo, mas sabendo que novidade de vida é vida de ressurreto. Todos nós, sob o olhar de Deus Pai, Ele já nos vê como filhos de Deus ressurreto. Ainda moramos dentro de um corpo humano, pecaminoso, mas do ponto de vista do olhar de Deus, Ele já nos vê eternamente nele, assentado à direita do Pai. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor Deus. Versículo 6, sabendo isto, leia comigo, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, enfraquecido, amolecido, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7 para terminar. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Colossenses capítulo 3, você não precisa abrir. Versículo 4, está dito lá de maneira muito clara. Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então todos nós seremos manifestados com Ele em glória. Vou repetir, irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a sua vida? Cristo Jesus, se manifestar na sua vinda, anunciando a sua vinda, até que Ele venha, estamos aqui anunciando nesta noite. Seremos manifestados com Ele em glória. Por que que Cristo é a sua vida e Ele é a minha vida? O versículo 3 de Colossenses 3 nos dá as respostas nas duas primeiras frases. Porque morrestes? Porque morrestes. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso estamos aqui, irmãos, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra de Deus e também anunciando nesta noite juntos aqui a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar, queridos. Curve sua cabeça agora. Por favor, confessar os pecados. E assim, examine-se o homem a si mesmo.
e coma do pão e beba do cálice. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento em que estamos juntos aqui como comunidade. Nos apresentamos aqui, ó Deus, desde o momento que chegamos aqui, sabendo que somos pecadores. Cometemos pecados, temos habilidades enormes para cometermos pecados. Como é difícil, ó Pai, ó Deus, vivermos de modo santo por nós mesmos. Mas sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor é a nossa santificação. Louvado o Teu nome, ó Deus. Nos perdoa os pecados, ó Deus. Toma-nos, ó Deus, nesta noite. Aqueles que irão ceiar e aqueles que não irão ceiar. Purifica-nos com o sangue derramado de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Também te pedimos que o Senhor separe neste momento e consagre o Senhor mesmo, consagre os elementos, pão e vinhos, tirar do uso comum, ó Deus, porque estamos aqui anunciando em memória, ó Deus, da morte de Jesus, o corpo moído e o sangue derramado até que o Senhor venha. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos estão convidados a participar da ceia. Quais? Aqueles que foram batizados nesta igreja ou outra igreja. Esta mesa aqui é da Igreja do Senhor, não da Igreja Presbiteriana de Manaus. De modo que se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você está convidado a participar. Nós vamos adorar a Deus, pedir aos irmãos que façam a distribuição dos elementos. Podemos sentar, os que vão sentar, os que vão descer, fiquem à vontade. Rude cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim. Mistérios sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo
fugiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia. Alguém que pode ceiar, deixou de receber pão e vinho, levante sua mão. Aonde você está? Vamos ficar de pé, irmãos. Pastor Djade, Pastor Ed. E quero convidar os irmãos que se cheguem assim mais próximo para ficarmos mais juntos aqui, por favor. Testing. Oh, sorry. See. Maybe this is off. Can you hear me? Yes. La noche en la cual el Señor Jesús fue entregado, Él tomó pan. Después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Comed el pan. You can eat the bread. E depois de haver partido o pão e comido com seus discípulos, tomou consigo um cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, aliança firmada através do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Tomemos o cálice. Irmãos queridos, vamos dar as mãos, vamos cantar uma canção de adoração juntos.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Rei, que a consolação e a unção do Espírito Santo seja sobre vós todo, povo de Deus, e toda a igreja do Senhor, distribuída em toda a face da terra, agora e para todo sempre.